Você tá ali, você fez aqui, não fui eu que fiz, foi você. Agora, nisso aqui, na parte financeira, consultiva, eu sou melhor que você. Porque empreender, né, cara, é maravilhoso, mas tem que ter estômago, tem coisas que saem do nosso controle quando muda a legislação, mudam várias coisas. Tipo, a área tributária vai mudar toda no país, Sim. então muita gente vai ter que reinventar o seu negócio. E isso vai afetar negócios que vão ter outra tributação. Imagina um cara que está começando a empreender nessa mudança louca que está acontecendo no Brasil. Pessoal, mais uma vez, bem-vindos aí a mais um episódio do Nous 360. Vamos falar de mente, intelecto em grego, que é o Nous. 360 por quê? Vamos dar um nó na sua cabeça. Vai vir tanta informação, tanto conhecimento, que você sabe, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não tive acesso a esse conhecimento ou essa informação? Trazendo aqui um amigo meu, Diego Ruiz. Ele é o CEO do Grupo Adson, né? Então vai ter... Primeiro eu vou pedir para ele explicar o que é o Grupo Adson. E depois vamos falar do quê? De empresa grande? Não, vamos falar de pequenas e médias empresas, conhecidas como PME, e daquele cara que nem empresa tem, mas quer empreender. Tem as tal das startups, que ninguém fala mais, o pessoal só fala agora de empreendedorismo, teve esse boom dos unicórnios, né, Diego? Então, por que muda tanto essa linguagem no mercado? Mas fala um pouco agora do Grupo Adson. Conta por que tu criou o Grupo Adson, o que é o Grupo Adson, quem está no Grupo Adson, que tipo de empresa você tem? Bom, vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazerzaço. Esqueci no detalhe, Diego. Quem quer saber a história do Diego, que eu gosto das histórias das pessoas, veja o episódio 1 do Nous 360. Lá vai estar a história dele, vocês vão se surpreender com a história desse rapaz aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazerzaço estar aqui novamente com vocês. O Grupo Adson nasceu do seguinte: eu sempre tive essa veia de consultoria. Sempre gostei de ajudar. Vou ajudar. Eu era sempre muito curioso, sempre corri muito atrás das coisas e eu sempre quis dar as respostas para as pessoas, né? Eu tive muitas respostas na minha vida, com muito trabalho e tal, isso aqui correndo atrás. A gente falou um pouco disso, mas eu sempre gostei muito de ajudar. Então, essa veia sempre teve muito dentro de mim, né? No sentido de, por exemplo, na Deloitte, eu era da equipe de recrutamento e seleção. Então, eu dava treinamento para as equipes de trainee, eu ajudava a selecionar os candidatos de trainee. Não sei se minha mãe foi professora a vida toda, né, do estado. Enfim, mas eu sempre gostei muito disso. E aí, depois que eu passei para aquela minha última experiência, acho que a gente falou um pouco disso aqui no passado, né? Da Red Zero, da empresa de games. Quem quiser saber, Red episódio 1. Aí, na primeira vez que eu estive aqui, eu me perguntei, o que eu faço? Volto para o mercado para ser CFO ou vou tentar empreender, né? Então a Adson, ela nasceu com o antigo CEO dessa Red Zero, com o Arthur, né? Ele já estava trabalhando com algumas empresas. O Arthur fazia Só muita... lembra, nós estamos agora falando pequenas e médias. Quando você fala CFO, CEO, explica para eles. Perfeito. Tá? Nem todo mundo sabe, Perfeito. eles querem aprender. Quando eu era diretor financeiro dessa empresa, o Arthur era o diretor de operações. A gente criou uma amizade muito forte ali, né? Por tudo que a gente passou naquela autofalência que a gente fez lá. E o Arthur já estava trabalhando, prestando serviço para algumas empresas, mas de um lado mais estratégico, mais financeiro, business plan, fluxo de caixa descontado, criando esses conceitos em algumas empresas do PME, que normalmente não tinham essa visão. E o Arthur sempre soube que eu era um cara mais estratégico contábil. Eu não olhava a contabilidade só contábil, eu olhava a contabilidade pro lado estratégico. Sim. Então casava muito com ele. Então, em alguns clientes que o Arthur tava, ele começou a me chamar. Cara, vem pra cá que, cara, fiscal e contábil aqui tá ruim. E na PME, normalmente, fica solto. Às vezes, o cara não olha, o dono não tem tempo de olhar, né? Ou simplesmente ele não é do conhecimento técnico dele, ele joga um pouco aquilo de lado e aquilo pode depois, no futuro, dar problema pra ele mesmo. E aí o negócio começou a andar. E aí ali a gente fundou a Adson, né? Eu e o Arthur, numa salinha de reunião de um cliente, a gente fundou a Adson. A Adson é do latim parceria, né? Estar presente. A gente inventou o nome na hora também. E fomos levando. Quando depois de uns 2 meses, a gente junto ali, acessando o cliente de conhecimentos mútuos, a gente já estava praticamente a semana tomada de horas, né? Eu fazendo uma parte, ele fazendo a outra, legal, o negócio começou a andar. Mas o Arthur, a mulher dele recebeu uma proposta para o Canadá. Sim. E aí, obviamente, cara, eu acho até eu teria ido. Uma proposta muito boa de trabalho e tal, e ele foi. E aí me deixou com a brocha na mão, né? Eu falei, cara, e agora? O que eu faço?
volto pro mercado, continuo com esse negócio, e aí essa minha veia de sempre procurar as coisas. Quantos anos você estava vivo? Eu tinha 35, mais ou menos, 36. Decisão importante nessa Decisão idade. importante. Era uma idade que, se eu voltasse pro mercado, eu estava totalmente Tava bem, apto. Eu exatamente. tinha umas experiências prévias Sim. de empresas muito grandes, né? Sim. Sentei umas cadeiras legais. Sim. Então eu tinha ainda lenha para queimar, né? E aí eu fiquei com essa decisão, o que eu faço? Eu sigo em frente? Uhum. Se eu seguir em frente, esses clientes que o Arthur tocava, a parte de estratégia, eu vou ter que dar um jeito de estudar isso. Ou não, eu volto para o mercado, né? Então é um pouco do que você falou, né? Você troca um ticket meio que salário, pô, vou voltar a receber salário, mas por um outro lado eu vou ter uma vida mais regrada, aquele negócio de hora para entrar, sem hora para sair e tudo mais. É que o pessoal acha que quem ocupa cargo de diretoria é vida de corporação. É, Não é. não. É vida de empreendedor trabalhando com carteira assinada. Sempre, assim, posso falar por mim, né? Aham. Não vou falar por todos, mas eu sempre fui um dos primeiros a chegar, não vou dizer que era o primeiro, mas eu sempre era um dos últimos a sair. Porque é isso, você, durante o dia, você está ajudando todo mundo a fazer tudo e no final do dia você faz o teu. Uhum. Né? Muito, assim, resumidamente, é um pouco disso. E eu tomei a decisão, né? Eu troquei um ticket certo, né? Por um duvidoso. Vou tentar Empreender. empreender. E todo mundo fala essa frase, né? Empreendedor no Brasil não é para qualquer um, não é para amador. E eu costumo dizer que realmente, eu acho que em qualquer lugar do mundo empreender não é para qualquer um. Você tem que ter um certo estômago para aturar certas coisas, para engolir certas coisas e ter coragem em alguns momentos, né? E ali eu tomei essa decisão. Falei, não, de madrugada eu comecei a assistir, na época não tinha tanto, mas eu comecei a assistir alguns desses cursos de como é que faz estruturação financeira, como é que faz fluxo de caixa, o que era uma taxa de desconto, o que era o tal do WACC que todo mundo usa para fazer o WOC, eu não sabia nada disso. Sim. O Arthur que tocava esse lado. Para não perder os clientes dele, né? Perdi alguns eu consegui manter e fui levando. Então, para mim, obviamente, foi um conhecimento técnico muito legal. Mas ali a Adson foi, né? Sim. Adson, até então, Diego. Eu fui abrindo o meu próprio mercado. Num certo momento, a Adson, eu chamei outros 3 sócios, né, para tocar comigo. Mas eu costumo dizer assim, sócio e esposa é mais ou menos a mesma coisa mesmo. Você junta pessoas muito distintas às vezes, né? Que vêm de características diferentes, formação diferente, pensa diferente. Então, às vezes, a rotação é diferente, né? A velocidade que você quer dar para tua empresa é diferente da velocidade que o outro sócio quer dar. Mas e aí? Que você acelera e o outro cara freia. Então, eu tive muita dificuldade nesse primeiro formato, justamente por isso, né? Porque eu acho que foi bom também, foi um aprendizado, porque cada sócio queria correr para um lado, de um jeito. E a gente mesmo foi se ajudando. Então, não posso dizer nem que foi ruim, foi bom. Sim. Que eu aprendi como correr, como não correr, como escutar mais, como escutar menos. Entender que as pessoas são diferentes. Então, uma grande dor que eu acho que todo empreendedor tem é como é que você vende. E aí eu digo venda como um todo, como é que você gera receita, né? Porque todo mundo fala que a venda é o coração do negócio. Vai sempre ser, porque é de onde vem o dinheiro. E aí, eu nunca fui um cara de venda. Eu sempre fui um cara muito cartesiano, né? Muito direto e reto, assim. Não era um cara de muito sorriso. E até hoje não sou, mas eu sempre fui muito técnico. E eu era um cara que eu era mais a cabeça de vendas, né? E os outros sócios, eles tocavam os projetos que acabavam aparecendo, porque tinha coisa que eu não sabia, né? Eu acho que, de novo, né? Aquela questão de cada um no seu quadrado ali, né? Eu fazia certas coisas que, quando aparecia um cliente que eu não sabia tocar, problema nenhum, botava pro lado para um outro sócio que sabia tocar e tá tudo certo. Não é minha praia. E eu fui tentando tocar a empresa desse jeito, até um ponto que acabou que cada um foi para um lado, né? Um recebeu uma proposta de um cliente que virou ou cliente dele, enfim, o outro foi trabalhar também em outro lugar. Enfim, a Adson, depois de uns 4 para 5 anos, ela voltou a encolher, né? Sim. Ela voltou a ser o Diego. Voltou pro core business do Diego. Voltou pro core business do Diego. Eu sofri muito na pandemia. A pandemia, o único cliente que eu fiquei na pandemia, eu já tinha alguns clientes, mas o único cliente que eu fiquei na pandemia foi a Mil. Foi o único ticket. Eu saí de 6, 7 clientes sozinho só para 1000. Faz você repensar se tomou a decisão certa, né? Faz. Por isso que empreender é resiliência na É veia. muito resiliência. É muita coragem de você... Mas, óbvio, né? Eu sempre tive apoio
da minha atual esposa, né? Sempre, pô, eu acho que todo grande homem tem uma enorme mulher por trás, né? Tem uma pessoa ali que te dá esse apoio, né? Porque a gente tem uma cabeça diferente delas, né? Por isso que elas são melhores do que a gente. Por isso que quem carrega o filho são elas, não a gente. Mas, enfim. Então, a Adson, ela nasceu, vamos dizer assim, num fundo de quintal, né? E hoje, qual é a formatação da Adson, né? Hoje, depois de todas Hoje, com 8 anos. Né? Exatamente. Fazendo meu 8º ano agora, a Adson ela ganhou uma nova formatação. Eu entendi que a gente precisava crescer, e para crescer eu preciso de sócio. Sim. Eu preciso de outras cabeças que pensam diferente da minha, mas que queiram na mesma rotação. Ou seja, os sócios são pessoas distintas, mas que têm o mesmo objetivo lá, tipo o OKR, que, né, que o objetivo de todo mundo ali é o mesmo. Exatamente. Tá todo mundo mirando, cara, eu vou acelerar. Sim. É para isso. Até a forma como eu conversava com esses sócios já era diferente do que eu conversei no passado. Sim. Eu não perguntava se o cara quer ser sócio, se o cara quer empreender. Vem cá, quer vender? Você quer ir pra rua? Quer trazer negócio mesmo? Vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio. Então, a cabeça muda um pouco, né? E aí, a Adson, hoje, a gente transformou esse negócio, né? A Adson, hoje, ela criou uma holding chamada Adson Group. E a gente tem ali 4 verticais embaixo da gente, ali, né? A gente tem a Adson Outsourcing, que faz o BPO contábil, mas a gente tem um apoio muito grande de um parceiro grande, que é a Brito Contadores, lá no Rio. Sim. Então, quando o negócio toma uma proporção maior, eu jogo pro Brito, que já está comigo há algum tempo. Então, tem um braço de BPO, de outsourcing, de terceirização contábil. Isso, inclui quais serviços para entender Aqui o que é o BPO, porque o outsourcing é uma coisa só, o BPO é muito mais profundo do que um outsourcing. Aqui a gente oferece desde o sistema contábil, o sistema fiscal. O cara que não tem nada, empreendeu e falou, cara, e agora? Ele pode usar o meu sistema, por exemplo. Entendi. Eu não sou só um contador. Sim. Isso é uma coisa que eu nunca quis. Desde que eu criei a Adson Outsourcing, como meu antigo sócio, era uma coisa que a gente sempre falou. Vamos fazer um negócio diferente, vamos entregar mais. Sim. Né? Eu tenho que entregar mais do que o cara me contratou. Eu acho que a minha cabeça sempre foi essa. Entendi. E essa minha junção com o Brito era muito em função disso, que ele pensa muito igual a mim, né? Só que o Brito o escritório dele é muito maior, né? Então hoje ele entra como um parceiro, mas a gente trabalha junto ali na Adson Outsourcing, na Brito, né? A gente tem uma vertical que é da S4U, que é uma empresa hoje de capital humano, né? A S4U, ela sempre foi de um grande amigo meu, Bernardo, lá no Rio de Janeiro. Ela sempre foi recrutamento e seleção. O Bernardo é um cara que tem anos aí de experiência no mercado de RH, de recrutamento e seleção. Trabalhou nas grandes, Robert Half. Vai entrevistar depois, né, Diego? Vai trazer o Bernardo. Acho que vale, acho que é uma boa conversa. Também tem uma boa história. Capital humano é muito bom. E ele me chamou em 2024 para falar disso. Cara, é mais do mesmo, é mais do mesmo. A gente sentou junto e pensamos e falou, cara, vamos transformar esse negócio. Traz ela para cá, para baixo do grupo. Foi aí que surgiu até o grupo, né? Foi com a vinda do Bernardo que a gente começou a criar a Hold. Foi a primeira empresa que veio. E a gente deu um twist, deu uma transformação nessa empresa. Então, ela saiu de uma empresa de recrutamento e seleção para ser uma empresa de capital humano. Trouxemos alguns sócios pesados de São Paulo, de outros estados. Então, hoje a S4U, ela atua tanto no mercado a gente chama de hard RH e soft. O que é isso? O hard RH é onde você tem ali a parte de remuneração, bonificação, cargos e salários, e toda essa calculeira aqui do RH. Sim, até chegar à meritocracia plena. Exatamente. E o soft é mais pessoas, processo, comunicação interna, pesquisa de desenvolvimento, treinamento e tudo mais. Cara, a S4U está andando muito bem. Vocês vão entender um pouco, mas a S4U, ela entra em qualquer mercado. Sim. Um pouco diferente do meu, né? A parte de consultoria, que eu foco muito mais a PME, até algumas empresas grandes, a S4U, ela entra nas empresas grandes. Nas gigantes também. Nas gigantes, exatamente. Porque o RH, ele é igual para todo mundo, né? E normalmente o RH, ele é um cara que está sempre demandante. A terceira vertical, a gente trouxe aqui a Chambarelli Advogados, que é um advogado do Rio. É um cara que eu conheci também lá do Rio de Janeiro, já tem muitos anos. Cara, puto empreendedor também. Trabalha com muita startup, faz muito societário. Bom saber, pra gente fazer umas perguntinhas do startup. Pois é, e processo sucessório. Então, ele é um cara que trabalha muito com startup, traz muito projeto de fora pro Brasil. Coisas que na Adson a gente faz também, né? Desde o cara não saber como é que ele traz dinheiro pro Brasil até tocar o negócio dele no Brasil. Sim. A gente tem algumas empresas no portfólio hoje disso. E o contrário também. A gente tem uma quarta vertical, que é a que eu iniciei a empresa, vamos pensar assim, né? A Adson Business, que eu toco toda a parte de gestão financeira aqui. Então, M&A, captação de recurso, rollover de dívida,
outsourcing financeiro, ou seja, você terceiriza o seu back-office para ficar mais barato e te dar mais resultado. Sim. CFO as a Service, Controller as a Service, ou seja, às vezes você quer contratar o Diego é muito caro, vou contratar 8 horas do Diego. Às vezes para a tua empresa, que é um pouco menor, é o que você precisa. Você não precisa de um cara sentado lá 40 horas na semana. Sim. Você precisa de um cara aquelas horas. Você não precisa E de o um cara que vai estar lá o tempo todo, mas não consegue te ajudar a tomar decisão. Exatamente. Um cara 8 horas vale mais que um cara um mês lá. Exatamente. E o cara começa a olhar e mudar as coisas. A gente trabalha muito com isso, né? A gente tem muito cliente de CFO as a Service, que a gente chama de diretor financeiro terceirizado. E a gente está finalizando um processo de TI. A gente está trazendo para baixo também uma empresa de TI. Ela vai ficar embaixo da Adson Business. Legal. A gente está trazendo 2 caras bem grandes, um ex-Lynx de muitos anos e um cara... Lynx é um sistema que é muito usado no varejo. No front-end que a gente fala, na frente de loja, né? Perfeito. Muitas lojas de varejo têm a Lynx. A Lynx hoje no mercado, todo mundo sabe, é público. Ela está para ser vendida e tal. Então esse cara conhece bem e ele tem um software. Sim. Tem um software que ele está começando a entrar e alguns clientes que estão gritando que querem mudar. Na dor que foi causada por um sistema. Exatamente. Ele criou o dele, né? Esse cara eu trouxe ele para dentro e estou trazendo também um programador, que é o Marcos. Esse cara é o Diogo. Estou trazendo o Marcos, que é um cara mais de programação. Ele é um ex-Google e ex-Samsung. Então ele faz muita parte de back. E o Diogo faz muita parte de front, né? Ele entende a dor do cliente, entende qual é o problema do sistema, porque ele conhece bem. Até para o empreendedor que está vendo entender assim, a gente às vezes pensa muito como é que eu faço para vender lá. Estou fazendo o front, que a gente chama, que é o sellout aqui no final, né? Sim. Mas o cara, para gerir tudo isso aqui, para entregar que tudo você precisa gerir, porque você tem que responder várias coisas que você vai crescendo. Sim. A contabilidade tem que estar em dia, a gestão tem que estar em dia, as decisões que você toma hoje maior pode custar a tua empresa. E isso, a tua experiência com o teu time, ajuda demais ao empresário se tranquilizar, ao empreendedor se tranquilizar. Sim. Porque antes dele gastar e tomar um passo, ele fala contigo antes. Sim. Esse é o melhor caminho, mas não é o que acontece. Não, é o que acontece. Então, resumindo, né? Hoje nós vamos ter ali 5 verticais. Sim. E com isso a gente virou um hub. Então, dificilmente hoje o Almério, por exemplo, que tem uma empresa, tem uma dor e eu não tenho um médico dentro de casa. Eu não vou mandar o Almério... Um médico especialista. Exatamente. Não é o cara que está com dor no coração, o dermatologista não vai atender não, né? Então, dificilmente... Isso acontece. Então, dificilmente hoje eu chego pro Almério e empurro o Almério justamente para isso. Vai se tratar lá com o cara, porque eu não faço isso em casa, mas o cara é meu amigão, o cara é meu parceiro. Não, eu tenho um sócio dentro de casa, então isso facilita muito a nossa venda até, a forma da gente entrar para conversar com o cliente. Porque eu, Diego particularmente, assim como o Bernardo e os heads de cada uma dessas unidades, a gente conhece bem a venda de cada uma das unidades. Cada das áreas, sim. Porque quando o Almério falar a dor dele, eu tenho que estar minimamente capacitado para captar esse negócio, entender, digerir e vender inicialmente para o Almério. Falar, cara, já sei qual é a tua dor, eu vou te entregar um sócio que te atende. Isso é interessante, porque a maioria das vendas, o cara se especializa ou um produto, ou um serviço, ou o negócio dele. E nem sempre você é onipresente. Você está presente em todo lugar. Então, quando você tem um time de sócios que todos entendem a área de todos, às vezes o cliente chama falando que é o RH. Aí o cara, Bernardo, que é o teu sócio de RH, vai ouvir. No final, o cara, o refluxo de caixa do cara. O RH só estourou porque ele está atrasando salário, não paga bônus que prometeu. E isso é bom porque ele vai saber que você realmente é o médico que o cara precisa. Sim. E falando um pouco disso agora, a gente falou um pouco do Grupo Adson, essa empreitada toda, que é um desafio. Porque empreender, né, cara, é maravilhoso, mas tem que ter estômago, tem coisas que saem do nosso controle quando muda a legislação, mudam várias coisas. Tipo, a área tributária vai mudar toda no país, então muita gente vai ter que reinventar o seu negócio. E isso vai afetar negócios que vão ter outra tributação. Imagina um cara que está começando a empreender nessa mudança louca que está acontecendo no Brasil. Aí eu te pergunto, uma startup, um empreendedor e alguém que quer comprar uma franquia, o que esses caras poderiam ter em comum? Ou o que você sugeriria para cada um deles antes de começar qualquer tipo de negócio assim? O que ele tem que apresentar? Porque todo mundo precisa de dinheiro para fazer um negócio de lanchar ou crescer. O cara vai vender o carro, vai pegar dinheiro com o amigo. É um seed que a gente fala, né? Aquela busca do dinheiro inicial da semente ali, que ele vai buscar perto dos amigos dele. O que esse cara deveria mostrar, Diego, para você? Porque a primeira venda é para o teu investidor, né? Sim. Teu amigo. O que ele deveria mostrar? O que você acha que deveria ser mostrado nesse processo? O mercado hoje, ele está
vamos dizer assim, até mundialmente falando, né? Uhum. Ele está muito complexo, né? Dadas as circunstâncias aí mundiais, econômicas, né? Estados Unidos e todas as outras potências. E a taxa de juros no Brasil, ela está um absurdo hoje. Então, hoje voltou a tornar-se um bom negócio não investir em projetos de longo prazo. É mais fácil deixar o dinheiro parado, que ele rende mais do que eu arriscar, Uhum. né? Então, eu acho que o empreendedor hoje, ou o cara que quer abrir alguma coisa, minimamente ele tem que ter essa visão de futuro. Alguém tem que sentar com ele e captar a informação, traduzir a informação dele, que eu acho que uma coisa que você falou, né, são produtos, a gente não tem nenhum produto de prateleira. Tudo nosso que a gente fala que é tailor-made, ou seja, é feito sob medida. Uhum. Eu O alfaiate do negócio. eu não vou pegar um negócio lá na minha prateleira que eu usei no cliente A, B e C e vou entregar no D. Nenhum cliente nosso é isso. Eu traduzo o que o cara quer ver, o que o empreendedor quer ver, da forma que ele quer ver. E isso tem um valor diferente de muita consultoria que entrega produtos de prateleira. Então, acho que nesse primeiro momento é muito importante ele ter essa visão de futuro e cenários. Cara, e Então, se... mas um cara, vamos falar de pessoas mais simples. O Sim. Brasil é cheio de empreendedor simples. Sim. O cara, às vezes, nem tem a faculdade. Minimamente ele tem que ter um fluxo de caixa, velho. Então, Fluxo de caixa futuro ali para O dar... fluxo de caixa, para a gente botar de maneira mais simples, é o cara fazer aquela conta do salário dele, né? Quanto ele recebe líquido, o que eu tenho que pagar se não sou Isso aí. expulso da minha casa que é de aluguel, o que eu tenho que comer, vestir, o mínimo e tá. Aí sobrou lá 500. Então o dinheiro que ele tem livre é 500. Ele não pode se endividar em 3 mil no sonho dele. Exatamente. Porque ele vai acabar com a paz dele em casa e vai acabar também com o investimento. Então, como é que ele faz esse fluxo de caixa? Simples. Tem alguma planilha que a Adson fornece para o empreendedor que está começando? Ou você bate um papo? Como é que funciona? Vamos lá. O Brasil hoje ele ainda é muito patrimonialista, né? Ou seja, o patrimônio se confunde muito ali com o cara que está mandando, ou seja, que é o dono, né? Então é difícil, o cara ele não consegue se desvincular, até porque ele é pequeno. Sim. E é difícil de se desvincular, eu digo até por mim mesmo. Óbvio que a coisa não deveria, mas você acaba misturando uma coisa ou outra, né? E aí, olhando por essa ótica, ele precisa minimamente ter essa foto, né? Desse fluxo de caixa ou de um projeto, num business plan, como todo mundo fala no mercado, né? Para ele entender... Business plan é um plano de negócio. Isso. O que ele quer fazer, quanto vai custar, Exatamente. como é que ele vai pegar esse dinheiro? Ele tem essa foto. Ele precisa que alguém faça essa foto para ele. Ele baixa na internet, compra uma planilha, um modelo. Existem vários modelos de internet, existem vários tipos de Excel. A gente Vou mesmo... mandar te procurar para você dar essas dicas aí. Às vezes, a gente mesmo pode fornecer, mas, de novo, isso é igual você ter um RP. Então, vou pegar contigo as dicas e vou botar no descritivo desse Pode podcast. fazer, fica à vontade, pode me procurar. Mas isso é igual ter um RP. A empresa cresceu, eu preciso agora de um sistema de gestão, que é um RP, um sistema mais parrudo para controlar a minha empresa. O sistema de gestão é diferente do sistema financeiro. Sim. Porque muita gente confunde isso. Não, tem aqui um sistema de caixa. Não tem nada a ver, Não tem nada a ver com o RP. RP controla todas as subsistemas, ou seja, tesouraria, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, fiscal, folha, DP, funcionário, tudo. Um RP a empresa é quando você toda, tem... o cara aperta o botão, está na mão dele a Exatamente. informação. É um outro nível Mas o cara começando, o mínimo que ele tinha que ter, ou no Excel não, né? Pelo amor de Deus, mas seria um sisteminha financeiro. Existem sistemas pequenos, por exemplo, Conta Azul. É um sistema que te Pra dá uma digerir, pelo menos, a parte facilidade. ali dele Contas não a pagar, contas a receber, tesouraria, conciliação bancária. Você já tem uma visão. O básico. Mas até para o básico, Almério, às vezes, se a gente está falando de um cara que está começando mesmo, ele não tem nada. Tipo, tem alguns mentoriados Excel. que eles têm... Excel. Tem empresa de distribuição, tem empresa de estética, que aí ele não era médico. Eu falei, mas se o médico desistir de você, o seu negócio termina? São coisas que ninguém pensa. A gente tem hoje dentro do grupo alguns escritórios advocatícios, alguns escritórios médicos, inclusive de estética. Sim. E a gente implementou o Conta Azul. As médicas que trabalhavam não tinham, era Excel. Quando a gente entrou, a gente remodelou o Excel para melhorar a visão delas, justamente disso, no final do mês, quanto é que sobra, e por que está sobrando isso, não deveria estar sobrando mais ou menos. E depois elas entenderam que se você implementasse minimamente um Conta Azul, a minha quantidade de horas que eu cobrava poderia ser menor. Sim. Porque o sistema ia fazer parte do que eu já fazia na mão. Tu ia revisar aquilo que elas estavam tendo de informação. E é melhor para elas, porque se o Diego amanhã não estiver mais aqui, escafedeu-se, tá lá no sistema. Não tá na minha planilha Excel e só eu explico. Sim. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala muito na Adson. Então, de novo, eu tenho que ter início, meio e fim. Eu entro para ajudar e... Se eu fosse falar para os formandos em medicina, odonto, biomedicina que está na moda, tudo isso, primeira coisa, vai empreender... Pega alguém para implantar um Conta Azul, para começar, né? Até antes disso,
Chama Dá essa alguém. dica, dá essa dica. Sim, até antes disso, cara, procura alguém que te ajude a traduzir um business plan, um planejamento de Ou negócio. seja, tudo que você está pensando em montar no teu consultório, tua clínica, Chama chama alguém alguém. antes para poder montar toda essa Almério, estrutura. tá tudo bem você não saber. Você é médico. Aham. Você não tem que saber de fiscal, de contábil, do financeiro, da taxa de Sim, desconto. qual contador que eu chamo? Ai, meu Deus. Exato. Cara, para. O teu negócio é ser médico. O teu negócio não é ser financeiro, senão você teria estudado ser financeiro. Aham. Ser economista, ser contador, qualquer outra coisa. Tá tudo bem, o negócio é só você conseguir casar, obviamente, se você tem a grana para investir nisso, né? Muitas vezes o cara não quer nem investir nisso, ele quer investir em outra coisa e tá tudo bem também. Mas saiba que ter um business plan antes de qualquer coisa, para mim, é o primordial. Minimamente você tem que ter o teu plano de Para negócio. você estar convencendo daquilo que é real e que vai Até dar para certo. você convencer você mesmo. Sim, Você primeiro então, precisa você é o se primeiro convencer. cliente. Você é o primeiro cliente seu. Você precisa se convencer. Porra, esse negócio fica de pé. Legal. Agora eu vou procurar alguém que queira investir no meu negócio. Então Né? De que forma? Isso é interessante, porque muita gente vai empreender por raiva. Cansou da vida corporativa. Eu tive recentemente com academia, né? Academia é um network muito engraçado, né? É muito engraçado. É eclético. Meu personal falou de um cara que tal. E eu fui conversar com o cara, tomar um café. E quando você fala que você vai falar de M&A e tal, o cara imagina aqueles caras de terno, sem meia, com calça toda feita na mão lá. Eu fui lá descontraído conversar com ele. O que aconteceu com esse cara? Uma história interessante, mas aí é o crescimento engraçado. Ele era da Petrobras, teve um PDV, né, um programa de demissão voluntária. Sim. Ele saiu, pegou lá 100 e poucos mil, que ele falou para mim. Só que na Petrobras ele tinha um hobby. Adivinha qual é o hobby dele? Programar. Então ele programou um rastreador. Tá bom. E aí ele botou 10 amigos na Petrobras para usar e o carro ficava programado tudo no aplicativo que ele criou. Daqui a pouco 10 viraram 20. E ele pegou, cara, isso aqui pode virar um produto. E aí naquelas conversas de academia o cara falou assim, pô, cara, eu tô ferrado, porque eu tô com uma frota de carro aqui, quem fazia o rastreamento dos meus carros sumiu, tá? Cara, eu tenho meu rastreador. E ele de 20 passou para 40, 50. Resumo, o cara hoje tem 400 mil usuários. Caramba. E apareceu uma empresa para comprar dele. E aí eu falei, como é que é a tua contabilidade? Como é que você toma a decisão? E é aquele cara que joga nas 11. Quase não tem isso, né? Não. O cara que joga não conheço. nas 11, o cara... Você está me falando, ele é tudo, ele é tudo. E ofereceram um valor. Aí ele falou assim, o que você acha desse valor? Eu falei, não sei. Boa resposta. Não sei com base em que eles deram esse valor, não sei o que eles estão pensando, não sei quanto você acha que vale. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, primeiro eu preciso ver informação. Então a gente ficou nesse café. Eu acho que ele queria que eu falasse que vale mais, eu não falei foi nada. Às vezes a gente não pode dar resposta, né, naquilo que a gente desconhece. O consultor aprende isso depois, Sim. porque ele quer dar resposta para tudo. Você não pode responder nada com fígado. Mas no caso dessa pessoa, eu vi que ele não se preocupou em fazer tudo que você falou. Foi um pedido de demissão voluntária, que ele não tinha onde ir, funcionário que era da... Deu certo. Quantos deram errado? Porque pegaram esses 100 e poucos mil e jogaram no ralo. Sim. Então... mas não são casos excludentes. Uhum. Eu não estou dizendo que tem que ser dessa forma. A gente está discutindo aqui qual é a melhor forma. Então, quero que é a melhor forma. Eu acho que a melhor forma é você minimamente desenhando um planejamento de negócio. Minimizar risco. Minimiza total. Vamos falar o seguinte, minimamente... o cara agora não fez nada. E aquele famoso negócio, eu comecei com a raça e com a coragem, e deu tá certo. Dando super certo. Só que agora me pediram várias coisas que eu não sei como é que faz. Não tem isso também? Tem. Alguém gostou dele, simpático, cara, pô, cara, tô no Shark Tank aqui, eu quero botar o capital. Aí, vamos lá. Aí, como é que você entraria nessa hora de ter que montar do zero, que nunca teve controle? Você vai desenvolvendo, né? Como eu falei, sei lá, 10 minutos atrás, a gente não tem nenhum produto que seja de prateleira. Tudo então, mas você vai desenvolver tudo. Desde olhar a contabilidade, tudo. Fazer sistema, fluxo. Eu vou ter que olhar tudo. Por quê? Isso custa caro, Diego. Porque o medo desse pessoal é o seguinte, esse cara é caro. Homero, eu tenho cliente, como eu te falei, eu tenho escritório advocatício que é ticket de R$3.000 por mês. No Brasil isso é muito. Eu sei, mas o cara tem um escritório advocatício. Sim, ou seja, ele ganha um dinheiro que aquilo ali representa um percentual pequeno. Exatamente, representa um percentual pequeno. Lá, às vezes 5% do que ele ganha. Sim. E aí é a decisão de cada um. Sim. Né? Porra, será que vale eu pagar 5% do meu faturamento, mas para ter descanso, para saber deixar em pé os 95%? Não, para saber que tem um cara lá que é melhor do que eu, é experiente naquilo que ele faz. Uhum. E eu tenho certeza que não vai dar problema, porque a gente, é a famosa frase, né? A gente colhe tudo que a gente planta. Uhum. Quem planta vento, colhe nada. Né? Quem planta coisa errada, vai colher coisa errada. Então, muitas vezes esses buracos que a empresa enfrenta daqui a algum tempo,
É porque o cara lá atrás plantou, mas ele não plantou há 2 meses atrás, às vezes ele plantou há 3 anos atrás. E o negócio começa a dar problema hoje. Então nunca é, às vezes, de imediato que você descobre que você tem um erro fiscal, que vai te gerar um problema, que você tem um erro, um furo financeiro que você não tinha visto, ou que o empréstimo que você pegou, a taxa estava maior do que previsto e você não previu isso, e aí já deu um furo no teu fluxo de caixa. Até para pegar o dinheiro, não procurou ninguém para ajudar. Exatamente, porque ele vai. Não, ele vai naquele de quem dá o dinheiro. Vai naquela anfã de, cara, eu preciso, vai dar certo. Tá bom, a gente acredita que vai dar certo, vamos junto fazer dar certo. Sim. Mas é isso, chama alguém que tenha mais experiência do que você nisso para fazer dar certo, né? Mas pensando do lado agora do medo, né? O brasileiro é medroso. Sim. Aí ele vai sentar com um cara e acha que aquela ideia dele ninguém teve. Eu acho que não é medroso, ele é ressabiado, né? Não, mas o pessoal tem esse medo de a ideia ser roubada, né? Então, assim, na consultoria, muita gente às vezes não vai abrir para você tanta coisa porque tem medo. Pô, daqui a pouco esse cara tem outro cara que tem um negócio igual o meu, pode pegar. Você acha que isso, para ele, guardar isso a 7 chaves e no final não conseguir deslanchar, ficar frustrado? Que tipo de coisa pode ser feita para garantir que a ideia dele não seja roubada? Porque eu acho que muita gente tem esse medo também. Eu conheci um cara esses dias que ele falou que tinha várias invenções. Eu falei, pô, você quer falar sobre isso? Não posso falar. Então nem fala que você tem. Porque só vai despertar curiosidade, mas você não pode falar o que é, porque se a invenção sua é única... Existe um termo jurídico chamado NDA, Non-Disclosure Agreement, que é um termo onde você não pode divulgar as informações. Sim. Isso tem cunho legal. Então você assina, no caso eu assinaria um NDA, e você me contaria, a partir daí, a tua ideia, teus números e tudo mais, para eu trabalhar com você. Essa é uma forma de você, que tem as ideias, se proteger, né? Até porque se lá na frente eu usar a tua ideia de alguma coisa, você pega esse NDA, entra na justiça e eu apanho. Isso, qualquer empresa da pequenininha, as grandes corporações usam. As grandes corporações usam direto, justamente por isso, porque é uma forma de se proteger. Então, existem formas do pequeno empresário que está com medo de divulgar qualquer número para o consultor dele, ou até a ideia, né? Ou a ideia, assina um papel desse, o cara se protege. Sim. Não tem muito por onde correr. Tá. Perguntar um pouco agora sobre outra coisa. Startup. O que é startup? Todo mundo fala startup, agora empreende. O que difere de um empreender para startup? Qual a diferença de um para outro? Startup é só o termo em inglês. Só o termo em inglês. No final, às vezes, não tem nada. No final, tudo igual. Vira um unicórnio porque está no papel muito bem escrito. Esse cara, ninguém nunca teve nada disso. A gente teve um boom, né, de empresas aí, de startups, um tempo atrás. Muito bom. Muito bom. E a grande maioria delas que se diziam unicórnios, nenhuma virou unicórnio. E aí, até para fazer a tecla SAP aqui, né? Unicórnio é quando a empresa vira bilhão, né? Uma empresa que vai, o EBITDA dela, o múltiplo dela, por exemplo, de venda, se fosse 5, 7 no mercado dela é 1.000, 5.000, 20.000, sei lá quanto é que vai ser. Normalmente são empresas que você tem a rampagem, o ramp dela, ou seja, o crescimento dela é exponencial. Normalmente são empresas que, traduzindo de uma forma mais rápida, é como se você conseguisse garantir um preço médio exponenciado. Ou seja, todo mês ali eu vou ter aquela mesma venda multiplicado por 10. Porque normalmente empresas digitais. Ou seja, canal digital. Você sai de 100 mil para 100 milhões num curto espaço Exatamente. De tempo. Só que é isso que a gente está falando. Né? O que é um business plan? É um pedaço de papel que cabe uma ideia. Sim. Então, qualquer um que tem uma ideia leva um business plan para um fundo de investimento. Apanhar é um bom exercício, afinal, porque o cara vai receber cada pergunta, cada paulada, e ele vai se preparar mais para apresentar. Porque são pessoas que olham aquilo 20 vezes por dia. Toda hora estão olhando. Toda hora estão olhando negócios pequeno, grande, médio, todos os jeitos, de cabeça para baixo. Então, tem gente que acredita, né? O que é o grande fundo de investimento, né? Que a gente fala, que são lugares onde tem muito dinheiro de muita gente que investe, às vezes, em negócio, né? Que a gente chama de venture capital, que são os famosos VCs. Eles investem em vários negócios. Então, o Homero chegou com uma ideia, gostei da ideia do Homero, eu vou investir. O Diego chegou com uma ideia, eu vou investir. O fulano, o João, ele pega a cesta dele e bota em 10. Ele vai perder 9. Só que nos 9 que ele vai perder 500 mil. O outro virou 1 bilhão. Sim. Ele ganhou 500 mil. Então, quando o cara tem essa grana, normalmente os fundos têm essa grana, eles vão diversificando, eles vão botando dinheiro em tudo quanto é lugar. Sim. Uma dá. Nosso querido Buffett faz isso, né? Sim. Bastante, né? Ele investe em várias coisas que ele acredita e normalmente o dele é dedo de Midas, né? Sim, ele acaba... Aí... nunca fez. Aquele caderninho dele lá, exatamente. A dele dá certo, mas é muito isso. Então, assim, até para você conseguir
buscar o investimento, aí uma coisa que a gente estava falando no início, você tem que estar preparado. Não adianta você ir lá com o teu sonho e explicar num quadro qual é o teu sonho. Sim. Tem que traduzir aquilo em número. Por quê? E De onde linguagem veio? de mercado, porque não adianta o Aí empreendedor entra de falar novo o linguagem consultor. simples, que o mercado não vai se interessar. Exatamente. Aí vem de novo o consultor para te ajudar. É dar roupagem na noiva, né? É isso. A gente chama de como é? Enfeitar o pavão. Então, Tem que dar uma enfeitada no pavão para minimamente você ser traduzir. ouvido, e para você ser ouvido também. Porque se você chegar lá só com uma ideia, o cara tá bom próximo. Ele não vai nem te ouvir. Não vai nem ser selecionado. Ele vai olhar minimamente, de novo, né, um business plan. Você precisa ter um business plan na mão para ele olhar aquilo e começar a te criticar. Onde é que saiu essa taxa? Como é que você está crescendo aqui? No terceiro ano, por que isso está assim? Esse custo cresceu muito, por quê? Ele escrutina aquele número ali de uma No forma... mercado de hoje, o cara vai criar um produto aí, vai ter que experimentar, testar o produto várias vezes. Se for um serviço, mesma coisa, vai ter que mostrar a diferença naquele serviço, não compete como commodity. Né? Commodity é aquele negócio, teu preço não importa, está tabelado. Certo. Aí vai ser por empatia, queridismo, o que quer que seja o critério de desempate na contratação. Mas a minha pergunta é assim, para um cara que precisa de 10 mil para começar o negócio, para um cara que precisa de 15 mil, para um cara que precisa de 100 mil, 500 mil, todos precisam do business plan. Mas aonde que eles buscam esse dinheiro? Bom, a forma mais fácil e mais cara é direto num banco. Né? Hoje, como eu Vai disse, lá. a taxa está absurda. Né? A Selic está muito alta, então a gente chama custo de carregamento de você trazer um empréstimo desse para dentro é muito alto. Você vai pagar provavelmente 3 vezes mais o empréstimo que você pegou. Existem alguns outros tipos de investimento. Você tem crowdfunding, você tem investidor anjo, você tem VC. E esses caras todos olham a mesma coisa, o business plan. Tem que ser. Então ele tem que bater a cabeça para fazer o business plan. Uma empresa dentro de que a gente chama de M&A, né? Mergers and Acquisition, que é compra e venda de companhias, ela só acontece baseado no livro contábil. O cara pede o que está bucado, o que está registrado na contabilidade. Sim, aquele jeitinho de botar as coisas por... Se você levar o gerencial, o cara tá. Isso Cadê o não serve. contábil? Sim. Eu quero o contábil. Por quê? Porque ali é que está a casa arrumada, porque ele paga o tributo naquilo ali. Então, com certeza que ele está certo. Ele não está pagando mais tributo. Sim. E aquela Ele tua casa desarrumada vai diminuir o valor da tua venda. Exatamente. Porque você Então, no vai final ter do dia, se o cara quer que o negócio dele seja um negócio legal e que alguém bote o dinheiro, ele precisa estar com a casa arrumada. Então, ele precisa, antes até do business plan, nesse caso, né, o business plan foi para ele começar o negócio. Beleza. Fiz o fluxo de caixa, fiz a estrutura do Comecei business a operar. plan, olhei, vai ficar de pé. Eu vou ter meu próprio capital aqui, meus 5 mil reais, botei. Putz, agora eu preciso de 10 mil para fazer esse negócio rodar, porque eu já estou no segundo mês, aqui no terceiro mês eu vou precisar de dinheiro. Aqui, se ele já fez esse trabalho inicial, tem um fluxo de caixa, business plan, provavelmente ele já tem ali contabilidade já junto com ele. Então, a partir dali, ele vai sentar com alguém e vai mostrar o pitch, né? Que a gente fala, pitch de fala. Ele vai lá mostrar um PowerPoint, alguma coisa no quadro Já pro cara, realizou. que ele já realizou, qual é o desejo dele, quanto é que ele precisa, de que forma que ele vai pagar. Sim, Normalmente é isso que você mostra para qualquer tipo de investidor, sim. né? E aí você tem vários tipos, né? Você tem investidor, depende do ticket, quanto é que você quer. Os grandes começam a olhar coisa de menos de 100 milhões para botar o dinheiro, outros 50, outros 30, outros 20, você vai ter que trabalhar. E quem conhece isso? Algum consultor, né? A gente na Adson, por exemplo, a gente Não é tem só uma área... conhecer. Uma coisa que o pessoal confunde muito é o consultor não é só conhecer. É o quanto ele tem de respeito pelo mercado. Por Sim. quê? Uma coisa é você conhecer ou conhecer, mas você tem acesso a várias vezes, já fez negócios, Sim. foram bem sucedidos. Ele sabe que eu vão não te vou ouvir levar diferente. qualquer coisa. Exato. É isso uma coisa que eu falo. Não adianta contratar qualquer um. Sim. Tem que contratar o cara que vai chegar na ponta final com respeito. Já tem um certo carimbo. Exato. Então, isso funciona, de fato, né? Porque quando você senta para conversar com um cara que você já fez negócio, o cara, opa, esse cara já trouxe 2, 3 negócios aqui Esse cara entendeu como é que eu trabalho. E ele trouxe 2 negócios bons. Putz, esse negócio deve ser bom. Sim. Então, sim, efetivamente, você precisa de um consultor. Você vê o quanto que a gente está falando sobre consultor, né? Então, dificilmente você consegue andar sozinho. Você vai andar sozinho? Vai. Você vai viver? Vai. É porque, só para falar, gente, está falando de consultor, por quê? Nós estamos falando de pequenas e médias empresas. Para uma empresa dessa ter executivos, vai custar tão caro. É o salário do dono, praticamente. Várias vezes. Várias vezes. E os caras vão querer bônus, que o dono não vai conseguir pagar. Sim. Porque o pacote que o mercado oferece é muito atrativo para um cara desse. Sim. Então, quando o cara empreende, ele é o executivo, ele é o funcionário, ele manda nele mesmo no espelho. Ah, você não entregou o que tinha. Ah, eu sei. Tá. Ele vai discutir com ele mesmo.
Depois ele começa a crescer, aí ele vai ter outra dor de crescimento. Cidade de capital de giro de novo, melhorar, porque ele, para vender mais, tem que dar crédito. Sim. E o crédito custa teu dinheiro e o teu fluxo é abalado. Ele vai buscar mais dinheiro, agora já com plano de negócio, como você falou, tudo mais. Chega uma hora que ele está expandir, abrir filial e tudo mais, que é outro desafio gigante que os caras têm e ficam com medo, fica aquela fábrica entupida de estoque, já deve ter visto várias. Sim. Porque ele não consegue fazer um centro de distribuição, ele não consegue fazer outro tipo de operação, ele não pede ajuda. Sim. E ele vai se enclaracando. E chega a hora da venda efetiva. Cresci, consegui fazer tudo isso, agora eu vou vender. Então, ou vou comprar. A gente está vendo aqui várias etapas. Por que a gente fala do consultor? Porque ele é o cara que compra aquela dor, já viu aquela dor em várias empresas, sabe o caminho menos doloroso para aquilo ser implantado. Em vez de botar um executivo, vai ficar ali 1 ano ou 2 para estudar tudo que está acontecendo, para tomar uma decisão que às vezes não vai agradar o dono. O consultor ele mostra o mapa das decisões e o dono escolhe. Eu vejo assim como a nossa vida é um livro. Então, são várias páginas. Nosso livro não é feito de 10, 15, 20, 30 páginas, 200, tem muito mais do que isso. Então, cada etapa dessa da companhia, ela é mais uma página do livro que você está escrevendo. Sim. Né? E só você sabe como é que você quer escrever aquilo. Você vai escrever aquilo com a ajuda de um cara que, de repente, é um mentor seu e vai te ajudar, ou você vai escrever sozinho e está tudo certo. Dentro do mercado financeiro, a figura do consultor, se você tiver um cara ali minimamente que, como você falou, né, um cara que já conhece os meandros, que conhece bastante gente no mercado, ele vai abrir muita porta para você. Assim como um bom advogado. Às vezes você está com um problema na justiça, você vai para um bom advogado e o cara já conhece bastante gente dentro do juizado. Já viu aquilo, já conhece. Já vai abrir porta ali, porque, cara, já sei o caminho das pedras. O caminho das pedras é ir daquele cara ali. Ponto. O consultor é muito disso. Vai falar o que eu tenho que fazer para corrigir, pagar e acabar. Exatamente. O consultor é muito disso. Ele já conhece o caminho das pedras, independente do tamanho da companhia. Então, você contratar um cara certo, na posição certa, para te ajudar, é muito importante. E aí, dentro desse negócio do livro, na hora de você ir para essa venda, né, na hora de você expandir, é um outro processo. Né? É um outro bicho de 7 cabeças. Porque tudo que você fez certinho até agora, se você não continuar na mesma toada, naquela mesma batida, você pode jogar tudo fora. Você, Almério, já passou muito por isso, eu sei disso pela tua experiência, eu também, a gente já sentou na cadeira do outro lado, a gente viu muito dono de negócio fazendo besteira, né? Assim, o cara quer fazer sozinho, porque ele acha que ele sabe. Sim. E, de novo, eu bato muito nessa tecla, cara, tá tudo bem você não saber, você sabe o teu negócio, você é bom pra caramba. O melhor de todos. Você tá ali, você fez aqui, não fui eu que fiz, foi você. Agora, nisso aqui, na parte financeira, consultiva, eu sou melhor que você. E tá tudo bem. Eu só faço isso. Se eu fosse vender banana, igual você vende pra caramba, eu ia quebrar. Eu não sei vender banana, cara. Eu sei fazer como é que eu controlo a banana. Agora, vender a banana é contigo. Você sabe como é que você faz isso. Então, essa parte de você, de novo, né, se ancorar num cara para te dar a visão de negócio, visão estratégica do teu negócio, eu acho que é primordial para qualquer um. Seja o cara que tem um estoque de 10 mil reais, seja o cara que tem um estoque de 1 milhão. Indo para esse assunto aí, te falar um negócio que eu acho que é importante para eles saberem também, o pessoal que está vendo. Tem um negócio, tem uma padaria, tá vendendo a carrocinha de cachorro-quente, o que quer que seja, o cara quer fazer várias carrocinhas. Não importa o tamanho da empresa, as pessoas, não, isso aí não é para mim. Ou então vai ouvir os caras estão falando que tem que escalar. Cara, tem que aprender primeiro a gerir. Acho que você tem que gerir, porque para você crescer, você vai ter que gerir mais. E mais difícil de gerir é o tempo. Acho que a grande dor de todo mundo é o tempo, gerir o tempo. Uma das coisas que eu vejo muito é que tipo de linguagem mínima esse cara, ou conhecimento, ele tem que ter para olhar uma contabilidade, por exemplo. Porque ele tem que saber o que ele está fazendo. Sim. Ele tem que saber se tudo aquilo que ele faz, tu falou, o cara que vende banana pra caramba, tudo bem, tu está vendendo muito, mas está dando o resultado que era para dar naquilo que você faz comparado às empresas que você compete? Que tipo de indicador? Tipo, a gente fala muito de markup, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, EBITDA, que é um termo da moda, todo mundo fala EBITDA é muito importante, poucos falam do EVA, né? E assim, que tipo de indicador mínimo esse cara tem que aprender? Métrica mínima? O que se recomenda para um cara que eu não sei nada disso, mas sou um baita de um vendedor, empreendedor? O que esse cara tem que saber? Bom, vamos lá. Pegando o teu gancho, né? Eu penso num negócio como se fosse um restaurante. No restaurante você tem a cozinha, você tem lá o mise en place, onde você emprata. Sim. E tem lá na frente onde você bota a comida para todo mundo comer. Uhum. Ali é a tua venda, né?
E você vê que o cara que tá lá fritando o bife para botar no prato, não é ele que vai lá fora servir. É ele que vai lá fora servir. Porque tudo tem seu tempo, tudo tem sua forma de fazer. E, de novo, cada um no seu quadrado. Tanto é que muitas vezes o cara que faz o bife não é o cara que emprata. O cara que emprata é outro cara. O cara que leva é outro cara, né? Enfim, pegando o que você falou, eu acho assim, as empresas hoje, elas sofrem muito com a tomada de decisão. Sim. Então, a tomada de decisão, ela precisa sempre estar amparada com alguma coisa, né? E nesse caso, como principal indicador, e a gente está falando de PME, né? Porque se a gente estivesse falando de empresas grandes, você tem Sim, tem 500 mil indicadores. painéis, exatamente. Eu diria muito o seguinte, o EBITDA hoje, ele pode ser traduzido ali no português do Lagida, né? Lucro O que é isso? Lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. Ou seja, é a geração de caixa operacional. É a geração de receita, mas que nem sempre é caixa. Sim, não, caixa operacional é o que eu falei que é econômico, não está no Exatamente, bolso ainda. perfeito. Né? Então, você tem ali, o EBITDA dele te dá o número econômico. Exato. E aí, tem muito empreendedor e muito E já consultor acha que está no bolso. que fala que EBITDA é caixa. Não é? Cara, isso é um erro primordial. Que é a visão econômica e financeira que Exatamente. todo mundo confunde. Exatamente. Então, a gente normalmente tem que ter duas visões. Uma visão econômica, ou seja, a minha contabilidade. Aqui tem vários efeitos que não são caixa. Exemplo. Eu tenho contas a pagar. Eu paguei? Não. Eu coloquei ele lá porque eu sei que um dia eu vou pagar. É porque, na verdade, ele compete aquele mês e eu vou pagar em diversos meses, outro mês. parcelado, que é que Mas seja. naquele mês eu não paguei. Sim, No meu econômico, ou seja, na contabilidade, ele está lá no resultado. por competência. Está impactando meu EBITDA. Isso. Quando eu olho para o meu caixa, Não tem ele efeito. não tem efeito nenhum. Então você tem que mostrar para o empresário, e essa é uma coisa que a gente sempre faz nos nossos clientes, né, de BPO, de terceirização e tal, de entrega de dados para tomada de decisão, que a gente chama de point, é uma bridge, que você mostra as diferenças entre o econômico e o caixa. E aí o cara consegue ver, agora eu entendi por que no meu econômico eu tive um resultado de 10, mas eu tenho 30 no caixa. Sim. Ninguém sabe explicar isso. Sim. Eu vejo um caminhão de consultor, de pessoas no mercado, falando que EBITDA é a geração do teu caixa. Então, isso aí é um erro para mim, porque indo bem para o básico, do básico que a gente aprendeu lá com o Luca Paciolo, né, da partida dobrada, e a contabilidade ela é regrada de princípios, que muita gente esqueceu dos princípios. O princípio da competência, para mim, é um dos mais importantes, que justamente ele separa o que é econômico do que é financeiro. Compete aquele mês, independente se eu vou receber ou vou pagar, eu vou botar naquele mês. Até para ver eficiência de geração de caixa daquele mês. Caixa que a gente fala é caixa econômica, o pessoal confunde caixa com caixa financeira. Sim. E o fluxo de caixa ele é o reflexo das suas decisões. Isso aí. De como eu vendi, por quê? Você ajuda o cliente a mudar o ciclo operacional, o ciclo financeiro, que é outra escola, que aí já está um pouco mais avançado. Você começa a entender que a política financeira dele deveria correr mais risco de pegar empréstimo, não usar só capital próprio. Que a consultoria ela acaba gerando um embate com o dono nessa hora. Sim. Então, a gente tem que ir devagar, porque senão assusta demais. Você me perguntou sobre as duas métricas. Os indicadores, tu falou do caixa. Eu diria EBITDA, então, ou seja, o lucro da ele... companhia e o caixa. Por quê? Você olhando esses dois medidores, você está ao mesmo tempo olhando economicamente como é que está a tua companhia. Tem que gerar caixa, obrigatoriamente. E aqui no caixa você está vendo a saúde do teu banco. Sim. E aí, extrapolando um pouco mais isso, você minimamente deveria ter a projeção desse caixa nos próximos 6 meses. Um ano. No mínimo. Isso aqui é por baixo, para uma empresa pequena. Sim. Justamente para você ver os gargalos. Por que quando as companhias vão comprar outras companhias, a gente falou de novo do M&A, né? Compra e venda de companhias, eles compram o que está bucado. Né? O que está registrado, o que está contabilizado. Porque muitas vezes existem essas provisões técnicas que tem que estar no balanço. Ou seja, quando eu comprar a empresa do Almério, eu tenho que ter lá um auditor meu e do Almério que vai garantir que 100% de tudo aquilo que pode ser um futuro desembolso de caixa está registrado, porque eu não estou comprando maçã por banana. Sim. Então, eu tenho que saber que no teu balanço tem lá contas a pagar, uma provisão de alguma coisa que aquela empresa vai pagar um dia. Se eu estou comprando aquela empresa, aquilo vai virar uma conta a pagar meu. Eu tenho que saber. Então, por isso que é importante o econômico e o financeiro. E não perdendo de vista o seguinte, tem muita gente que faz business plan ou faz
projeção de M&A ou essas coisas todas, baseado só no caixa. Perde essa visão. Sim. Cara, orçamento Sensacional isso aí. tem que ser sempre baseado no econômico. Econômico. Porque ele vai te dar essa visão. Então, uma pergunta interessante agora. A gente já está indo para um pouco de PME mais avançado. Mas o orçamento é algo fácil também. É igual o teu plano de negócio que você falou. Todo mundo bota o que quer. Sim. Ele vai ter uma matriz que foi feita, o pessoal faz aquilo para não ser cobrado tanto depois. E a empresa, às vezes, tem orçamento, Diego. Está lá aprovado pela diretoria, se é que existe a diretoria ou pelo dono, mas não tem caixa. Sim. E aí vem a frustração, né? Por que a gente orçou e a gente não tem caixa? Aí são as decisões do caixa ou da política financeira da companhia que não acompanha o orçamento. Perfeito. Então, e a outra grande maluquice, porque a pessoa empenha o orçamento, aprova o orçamento, cadê o caixa? Isso já viu muito também? Aí já estamos, de novo, falando de empresa maior, né? Que já tem Pequena média, uma médiazinha. Hoje uma média, tem... vamos botar um middle high, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma média alta, assim, que o cara já fatura 200, 300 milhões ano, né? Então, o cara já tem orçamento, tem sistema e tal. Falando desse perfil, direto. Empresas que eu já sentei na cadeira, você tem orçamento, beleza, você gasta ali horas fazendo aquele negócio, vira 500 noites fazendo orçamento. Pra chegar no meio do ano, o orçamento explodiu já, porque a empresa ficou sem caixa. Mas, de novo, você não pode pecar por não fazer. Porque o orçamento... Tem que fazer é aprender o que está sendo feito. Né? Não, é porque minimamente ele vai te dar uma visão do que é. Sim. E é importante, e aí de novo, né, voltando na página 1, 2 do livro que a gente está construindo aqui da empresa. Se você começou a tua empresa com uma visão de futuro e você vem acompanhando isso, é por isso que é importante você projetar as coisas. Para não te dar nenhuma surpresa. Então, a empresa não vai ter caixa, mas não vou fazer orçamento. E se ela tiver caixa? Você já se perdeu no controle. Tá bom, ela teve caixa. Quanto é que você gastou? Não sei, não fiz orçamento. Então, tem certas papéis de trabalho, tem certos, vamos botar assim, Excel, que você precisa montar, desenvolver, ou sistema, que você tem que fazer se você pode fazer. São mais ferramentas, aquilo vai te dar mais punch, mais estofo para tomada de decisão. Acho que no final do dia, aquilo tudo é um grande arcabouço para tomar de decisão. E todo mundo acha que isso não é importante. O que eu mais vejo, fui em alguns eventos de escalar, palestra e tudo mais, o pessoal fala que o que importa é venda. Mas gerir a venda, entender se aquela venda está sendo benéfica ou dentro do esperado para onde eu estou atuando, ninguém quer ver. Porque vender é fácil, cara. Se você der de graça o produto, der abaixo do que teus concorrentes, mas com a qualidade, de repente, não é a qualidade que você espera. Sim. Se o cara está pagando, ele vai comprar, de repente, uma vez. Então, ter qualidade, ter necessidade da compra. Mas a pergunta, assim, além do econômico e do financeiro, tem algum indicadorzinho que você fala assim, pô, esse cara tem que olhar isso? Eu diria mais de contribuição, pelo menos. Mais de contribuição. Eu ia falar nesse mesmo indicador, que é o que pouca gente fala. Sim. E a margem de contribuição já está dizendo o nome, né? Ela Sim. serve para quê, Diego? Explica para o pessoal. Cara, assim, ela vai te dar o teu core. Então, minimamente, se tua margem de contribuição, ela for margem de contribuição parruda, você tem estofo para segurar despesa, para segurar dividendos, para segurar impostos que você tem que pagar. Não os impostos diretos, né? Os impostos diretos da venda já estão lá em cima. Mas a margem de contribuição, ela é muito bem vista para olhar a operação. Como é que a operação desse cara é? Você imagina o seguinte, se minha margem de contribuição é 30%, eu sou uma empresa do lucro presumido, pago quase 20% de imposto. Eu tenho mais o meu DGA, mais as despesas gerais administrativas para pagar. Como é que eu fecho esse caixa? Como é que eu fecho essa empresa, né? O caixa, né? Como é que eu fecho? Já está no vermelho. Então, ela é o primeiro indicador que você olha, que normalmente você fala assim, putz, cara, por exemplo, uma empresa de serviço, cara, mão de obra é praticamente todo o teu custo. Então, tua margem de contribuição, normalmente ela é um pouco abaixo. Então, você tem que até saber essas nuances, o que é empresa de serviço, o que é empresa de manufatura, de revenda, mas enfim. A margem de contribuição, ela é a primeira coisa que te bate o olho e fala assim, tá, deixa eu entender, qual é o ramo? Qual é o nicho desse cara? É esse. Então, essa margem de contribuição deveria rodar em X%. Tá abaixo disso? Tá. Opa. É o primeiro indicador que você já vai olhar para o resto da tua demonstração do resultado ou do resto dos números dessa companhia com outra lupa. E começar a ver o que você vai fazer para mudar isso. Exatamente. E aí, se o cara tá chamando a consultoria, chamando a Adson para ajudar, uma coisa que você falou, nem sempre o vilão é cortar custo, ou nem sempre o vilão é arrumar venda, né? Às vezes arrumar essa casa aqui, arrumar processo interno do cara, já corta dia, já corta valor de frete que o cara tá pagando a mais que não deveria, porque a forma de levar a mercadoria tá errada.
Então, a consultoria... Ou leva a fazer o que você faz bem. Ele entender que a equipe dele não consegue fazer tão bem quanto a sua faria por bem menos dinheiro, que é outsourcing. Sim. Como é que eu terceirizo? É o que vocês oferecem. Fala, cara, eu consigo fazer o que essa equipe faz, entregar mais que essa equipe está entregando e vai te poupar tempo e eficiência. A gente faz bastante isso também, principalmente nos clientes de PME. Sim, eu estou falando, é o mercado que está interessado nisso. Apesar de não ser, de novo, não ser excludente, a gente tem clientes grandes, contratos grandes de outsourcing. Mas justamente as pessoas pequenas, acho que não dá para terceirizar, mas acho que tem que ser feito por elas. Mas eu falei, eu tenho um escritório de advocatício, um consultório dermatológico, que fatura ali 3, 4, 5 mil reais por mês. Isso tira um peso das costas do dono. Ele não olha mais, Almério. Sabe o que o cara faz? O cara pega no final do mês e fala assim, Diego, cadê meu relatório? E aí, seja para o cliente PME, seja para o cliente grande, o cliente que tem um ticket maior ou não, eu entrego praticamente a mesma coisa, porque, de novo, eu entrego mais do que o cara me contratou para fazer. A qualidade não muda pelo tamanho do cliente. Eu uso as mesmas métricas. Eu uso meu AI do jeito que eu quero usar. Você já está preparando um cara pequeno para ver igual um cara grande. Exatamente. Isso é ele vai ter mais páginas de apresentação para ver? Não. Ele vai ter menos, porque a empresa dele é pequena. Sim. Mas eu vou no core, eu vou no coração do negócio dele. Ó, tá vendo? Isso aqui que a gente tem que olhar. Essa métrica aqui, você tá bem. Ó, tá ruim esse mês. Esse mês aqui estourou. Por quê? Eu faço as perguntas às vezes para desafiar o empresário a olhar para o negócio dele de outra forma. Porque às vezes o cara está ali no dia a dia, no batente... Esse teu relatório, ele já indica algumas coisas, presta atenção nisso aqui. Sim. Está gritante essa variação aqui. A gente faz um negócio chamado dashboard, né? Que imagina um cockpit ali de um carro de Fórmula 1, né? Tá cheio de reloginho. Então a gente normalmente senta com os clientes, independente do tamanho, e pede para o cliente quais são os relógios que você quer olhar. E se o cliente não souber, você indica? Então, primeiro eu pergunto, quais são os relógios que você quer olhar? Sim. A maioria dos clientes já vem, puta, eu quero ver isso, quero ver isso, quero ver isso. Aí eu falo, é importante você também ver isso, ver isso, ver isso. Aí ele não fala, não, normalmente, tá bom, bota aí. Então, no final do mês, o que a gente faz? A gente junta as informações financeiras, junta a informação contábil, faz esse apanhado ali do econômico com caixa e mostra aquilo em 2, 3 páginas de apresentação para o dono. Porque normalmente é isso que o cara quer ver. São os indicadores que a gente falou, mais contribuição, falou financeiro. Ele tem mais indicadores que tu vai estar vendo se está saindo muito do segmento que ele atua. Porque você não perde tempo, né? Mas você imagina o seguinte, você é um cara que está sempre na rua vendendo. O Mério está lá na rua, correndo atrás de venda, trazendo negócio. Se eu fizer uma apresentação para o Mério de 10 páginas para apresentar o negócio dele, que ainda é um negócio PME, não é um negócio gigante, cara, ele vai falar, tá bom, eu perdi o Mério. É importante ser direto ao ponto, direto e reto. Uma página para ele ver tudo. Uma página ele vê tudo. Falar, Mério, é o seguinte, ó, esse mês você fez isso, essas aqui são as suas métricas, você tem que melhorar nisso aqui, isso aqui você tem que abrir o olho. Se o Mério, que é o dono do negócio, ele fala, tá bom, mas eu tô com dúvida nesta métrica aqui. Por que essa margem de sei lá o que tá menor? Eu tenho que ter a composição daquilo e normalmente eu tenho. Sim. Para montar aquilo lá, eu tenho a composição. Aí eu faço tudo que a gente chama de drill down, né? Eu abro. Se ele tivesse uma equipe, ele não conseguiria nem ver isso e muito menos levariam dias para a equipe abrir tudo aquilo que ele quer. Qual é a vantagem do BPO hoje, Almério? De novo, né? Falando um pouco desse outsourcing, né? De financeiro ou contábil. Você junta a experiência de muita gente dentro de um buraco que você consegue pagar. Por exemplo, digamos que você tem uma empresa hoje... X mil de faturamento, não importa, mas você vai contratar um analista financeiro. Um cara ali minimamente que vai te entregar certos indicadores, vai fazer teu contas a pagar. O salário desse cara roda, sei lá, em torno de 7 mil reais. Salário. Mas o custo para ele ser CLT, vamos dizer que esse cara te custe 12, 13 mil. Às vezes eu entro para fazer por 8. Por que eu faço por 8? Porque eu tenho mais gente no meu back-office. Não tem só eu de sócio, olhando financeiro. Então a gente se divide em horas. Eu tenho alguns clientes, o meu outro sócio tem alguns clientes. A tecnologia empregada e conhecimento. Aí a gente começa a usar o que a gente tem de melhor, Sim. a quantidade de braço. Então eu não tenho só um cara apertando aquele botão todo mês e que te dá aquele relatório normal. Eu tenho o Diego olhando, às vezes, certos clientes. Eu não acho que eu olho cliente pequeno, não, tá? Tem cliente que eu olho. Tem clínica de dermatologia que eu olho, que fatura, sei lá, 100 e poucos mil mês. Eu tô lá olhando, porque o cara contratou comigo. Ele queria que eu olhasse. Ele queria que o Diego sentasse. Eu falei, o Diego não pode sentar. Você passa a ser o olho do dono. Eu não posso sentar, porque não tem hora para isso. Mas eu vou botar um cara mais experiente para fazer, mas quem vai revisar sou eu. Então, no final do mês eu apresento. Eu gasto lá 2, 3 horas de apresentação para o cara. Sou eu que apresento. Então, a terceirização, ela, além de baratear o teu custo, vamos dizer assim, você reduz drasticamente o teu custo, você traz muito mais senioridade à entrega de informações. Que eu vou te entregar mais coisa. E deixa tempo livre para o dono tocar o que ele é muito isso, bom. É isso. Eu tenho um cliente, grande nosso de energia, que ele terceirizou o back-office dele comigo.
ele reduziu em 49% Quanto é isso em o dinheiro? custo anual, 1,5 milhão no 1,5 ano. milhão. No ano. No ano. Entregando mais eficiência, mais A gente pontualidade. a gente melhorou os reportes Ou de seja, SAP dele. menos trabalho para o RH, porque ele vai ficar pau da vida quando está recebendo, Sim. que dá um estresse violento, não vai ter que usar Ó, S4. a gente refez o SAP. A gente criou novos relatórios do SAP. A gente criou um CSC que não tinha. A gente criou um setor de suprimentos que não tinha. Então, Tudo isso através de como o processo começa a terceirização. a gente começa devagar, não tem nada. Sim. Terra arrasada. E vai escrevendo um livro dele diferente. Exatamente. Aí você Entendi. começa... É o famoso escritor que pede ajuda a um outro escritor Sim. para ajudar a escrever o livro dele. Então, assim, agora a gente aqui falou de coisa... Esse assunto é um assunto que me interessa muito, eu gosto muito. Mas a gente falou assim, do cara que começou com um produtinho em casa, que quer vender. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ver aonde ele vai chegar com esse produto, fazer um plano de negócio. Se o produto vai chegar a algum lugar. Se vai chegar, qual a demanda de mercado, Isso aí. como ele pensa o custo dele, qual o diferencial desse produto dele, chamar um amigo que entenda de fazer plano de negócio, vai buscar esse link que você vai deixar aí pra gente, que a gente vai botar aqui no nosso descritivo do nosso vídeo, né? De onde ele pode baixar. Se não souber o que está ali pedindo, procura alguém que traduza isso, um amigo consultor. Sebrae tem muitos consultores que Tem, ajudam também os pequenos Sebrae. negócios, então ele pode buscar também. Depois disso, ele começou para essa analisar, aí já começa a aumentar a dor dele, outra página do livro. Aí ele já pode ter um consultor igual a você para orientar, fazer um processo, mesmo que seja para tomar café, Diego. Às vezes Sim. a tua hora no café vai salvar a vida dele. Velho, eu vou te falar, nesses 8 anos já tomei vários cafés para dar certos pitacos, né? Sim. Nunca cobrei R$1. Sim, mas eu estou falando, às vezes até cobrar vale a pena para o cara dar um valor ao café. Mas o que eu falo é o seguinte, o cafezinho com um cara experiente, meia hora isso. muda a vida. Foi o que eu aprendi, É isso. muda a vida. Então, tá aí o teu contato, vou ver se deixa aqui a tua rede social, tu não é muito chegado da rede social, mas vamos deixar a rede social. Cara, a ideia é essa aqui, não sei se você achou, até que é nosso episódio aqui número 2, você está participando do 1, participando do 2, 1 conta a tua história, um pouco da vivência empresa grande, o 2 pequenas, médias empresas. Eu sei que, assim, a minha vontade de trazer informação, entrevistados que venham acrescentar na vida dessas pessoas, desde o cara que está sonhando para o cara que está querendo vender a empresa dele já no final, já fez tudo que a gente está falando desse livro todo dele aqui. Acho que empresas como a sua podem ajudar bastante, teu time é muito competente. Então, tiver gente para poder ser entrevistada, gente que vem agregar, saiba passar conhecimento. Tem muita gente que sabe, mas passar conhecimento é uma arte. E a gente quer passar conhecimento, experiência viva, casos reais, a verdade nua e crua aqui nesse nosso podcast. É o foco para as pessoas serem mais preparadas, assim. Obrigado pelas tuas dicas. Sei que vai ajudar muita gente. Mesmo que elas não tenham nada com a Adson e tudo mais, mas que elas vão buscar alguém, vão buscar o que é visão econômica, visão financeira, o que é um EBITDA. Elas podem não ter hoje, amanhã elas vão ter. Exato. Mas, assim, eu quero que elas entendam que tem que buscar isso, cara. Tem que buscar. Não adianta você querer ser mais uma história de sucesso para sair na mídia. Isso é o final da história. Sim. E o teu livro tem que ser escrito por várias etapas. E quer deixar um recado? Quer lembrar de alguém que tu tinha tanta gente para lembrar aí no passado? Te agradecer pela tua participação. A nossa ideia é deixar para vocês depois aí dicas de lugar que vocês vão pegar o conhecimento. Aqui a vontade não é deixar você um expert, é saber que você tem que procurar o conhecimento. Sim. Diego é um dos caras que está compartilhando, daqui a pouco vem outras pessoas aqui. Cada vez mais você vai ouvindo, vai buscando conhecimento. O Diego falou aqui, ninguém percebeu, no primeiro e no segundo. Eu fui estudar, eu fui buscar, eu vi um cursinho. Tu não parou de estudar. Sim. E as pessoas querem aprender tudo e não querem estudar. Olha o imediatismo aí. Querem catar na internet a solução dos problemas. Sim. Não vai ter. Ou a AI. É, exato. Então, fala um pouquinho para eles, Diego. Obrigado pela tua participação. Pessoal, obrigado por mais esse tempo de vocês ouvindo aqui a gente, ou assistindo, depende de como é que você esteja agora. Obrigado, que isso tenha valido para você. E deixa o recado final para o Diego aqui. Eu acho assim, que o empresário, ele tem que entender que, de novo, né, pedir ajuda nunca é demais. Né? Eu acho que toda decisão consensada é a melhor decisão a ser tomada. Porque às vezes você não está enxergando por certos ângulos que uma pessoa que vem de fora... Empreendedor, chato empreendedor. Empresário empreendedor. Que pessoas que vêm de fora, que nunca viram, estão pensando efetivamente fora da tua caixinha ali, né? Fora do teu quadrado. E os caras trazem certos insights. Então, você conversar, tomar o café, é estar aberto, né? Eu acho que o recado aqui é esse, cara. Pesquisa, procura as pessoas, conversa com as pessoas. Tenta trazer a pessoa para a mesa. Às vezes você acha, não, cara, esse cara é impagável. Quem disse? Você perguntou? O não você já tem. O não tá ali, beleza. O cara é impagável. Você já perguntou se o cara, se ele tem um ticket para te pagar? Se você, de repente, consegue ajudar ele. Tem muita empresa, às vezes, que a gente entrou no passado pegando um percentual da companhia. Você entra lá para ajudar, cobra 0,
Pô, você acredita no negócio do cara, faz sentido, você começa a ajudar ali e ganha 10% da empresa. Vamos embora, vamos ver se esse negócio dá certo. Se der certo, a tua remuneração vai ser investimento, não vai ser caixa, entendeu? Então, escuta. Eu acho que o recado maior aqui para o empreendedor, o empresário, é isso, cara. Aprende a tentar. Quem sou eu para dar recado para alguém, né? Assim, sou muito novo. É bom, porque a gente tem experiência. Mas, cara, escuta. Não importa se o cara é novo, se o cara é velho. Qual o problema? Escuta. Só escuta. Escutar com bons ouvidos, não querendo que alguém concorde com as suas ideias. Né? Exatamente. Sentar um pouco as Sabendo críticas, que você vai receber de volta, né? É isso. Tô pensando um negócio aqui, Diego, de supetão, sabe, minha cabeça igual a tua, não para. Mas você vai ser o objeto do sorteio que a gente vai fazer. Tô criando um quadro aqui chamado Conhecimento Expresso. Tá? Homero, igual no primeiro Conhecimento episódio, Expresso vai ser o seguinte: expresso é o cafezinho. Como tu é um apreciador de café, vou sortear um café contigo. Meia horinha, 1 hora com alguém. Perfeito. As pessoas que vão estar assistindo o canal aí. Combinado. Vai ter que estar no Rio ou vai pegar um avião para ir para lá para falar contigo. Fechado? Fechado. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês aí. Até o próximo episódio. Obrigado pela oportunidade, Homero. Aquele abraço.